Amém? Abre a tua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Nós vamos continuar a ministração que nós começamos, fortalecendo relacionamentos. Eu fiz 2 partes dela e nós vamos continuar um pouco mais hoje. Tiago, no capítulo de número 3. Vamos ler apenas o 17 e o 18. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Deus, nós clamamos ao Senhor nesse tempo da palavra, pedimos que o Senhor lance luz no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento. Traz, Senhor, a revelação, aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que lhe apraz nesse texto, para que essa palavra dê fruto, gere fruto de transformação na nossa vida, na nossa casa, nos nossos filhos, nos nossos familiares, na nossa igreja, na nossa comunidade. Pai, em nome de Jesus, Senhor, traz um entendimento tal que nós possamos sair daqui decididos a colocar em prática, Senhor. Decididos, ó Deus, a viver essa verdade que cura, essa verdade que liberta. Nos mostra aquilo que está por trás de cada palavra do texto, Senhor. Nos mostra a essência do Teu coração, escondida nas letras. Nos revela, Senhor. Traz o Teu espírito de revelação nessa noite. Traz o espírito de revelação sobre a mente da nossa vida, sobre a nossa mente, sobre a mente da igreja, das vidas que aqui estão. Traz o entendimento daqueles que estão ouvindo em casa. Abre a nossa mente para que nós possamos entender tudo acerca da Tua sabedoria, tudo que lhe convém, tudo que lhe apraz, tudo que o Senhor deseja, que nós possamos entender nessa noite. Faz assim, Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo com toda a ferramenta que o Senhor tiver. Se for necessário, pega, Senhor, uma marreta e quebra. Quebra, Senhor, todas as paredes do nosso coração, da nossa mente, do nosso intelecto, para que nós possamos absorver tudo que o Senhor tem. Espírito Santo, vem trabalhar na vida daqueles que estão aqui, conforme lhe apraz, faz do Teu jeito, faz da Tua maneira, que ninguém saia daqui sem ser tocado, que as barreiras nas regiões celestiais não tenham força sobre Ti, não tenham força sobre esse ambiente, não tenham força sobre as nossas vidas, que toda barreira espiritual, no mundo espiritual, em volta desse local, caia por terra, se desfaça, todo o céu de bronze, tudo aquilo que se atreve a bloquear a graça do Senhor, preparada para essa noite, nós não aceitamos, nós não aceitamos. Você pode se colocar em pé, querido? Tome uma posição de guerra nessa noite, para que você receba aquilo que Deus tem no culto para você, amém? Papai, no nome de Jesus, nós nos levantamos como autoridade que somos, como igreja, rejeitamos toda frieza, rejeitamos o que não vem de Ti, rejeitamos as trevas, nós declaramos luz sobre esse lugar, somos igrejas constituídas com autoridade nesse lugar, por isso toda a esfera do mundo espiritual, ouça a voz da Tua igreja, ouça a voz da igreja de Cristo. Todo espírito contrário, nós Te repreendemos, nós Te rejeitamos, bata em retirada em nome de Jesus. Rejeitamos toda ação que não vem de Ti, que não vem do Senhor, nós rejeitamos. Papai, libera anjos aqui, nós não queremos sair daqui como entramos, não aceitamos nada menos do que aquilo que o Senhor tem preparado para esse culto. Liberados sejam os anjos que o Senhor delegou para essa noite, em nome de Jesus, com espadas, a pelejar no mundo espiritual. Todo espírito de bloqueio sai agora em nome de Jesus. Todo espírito de bloqueio na mente sai agora em nome de Jesus.
Todo espírito de letargia, sai agora em nome de Jesus. Espírito de cansaço, de sono, que provoca reações no mundo físico, eu te rejeito, eu te ordeno, bata em retirada desse ambiente, bata em retirada desse ambiente, bata em retirada desse ambiente, agora, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus. Tome seu lugar, aleluia. A idade das crianças. Já foi? Amém. Quem está aqui vai ouvir a palavra. Gente, eu até travessei, as crianças já foram. Amém. Nós os abençoamos. Em nome de Jesus. Toda graça, unção, presença do Espírito estejam enchendo onde eles estiverem no templo. Em nome de Jesus. Então nós falamos sobre essa sabedoria que vem do alto e que fortalece relacionamentos. Talvez nem todos estavam, a gente falou em 2 ministrações acerca disso. Se você perdeu as outras e se interessar por esse assunto, nós falamos na primeira ministração desse texto, que essa sabedoria de Deus, ela é pura. E foi uma ministração abençoada. Você pode ser alcançado procurando lá no canal da igreja. Pureza nos relacionamentos. E depois nós falamos que a sabedoria é pacífica. Vou introduzir rapidamente o contexto de Tiago. No capítulo 4, ele faz uma pergunta: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? E eu disse na primeira ministração que quando Deus nos faz uma pergunta, não é porque necessariamente Ele queira saber a resposta. Ele sabe de todas as respostas, mas eu entendo que quando Ele faz uma pergunta, Ele quer mexer com a gente, Ele quer nos fazer pensar. E depois vem a resposta, né, no mesmo versículo: porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Nossas maiores guerras, nossos maiores problemas vêm por conta do efeito das coisas que ainda estão dentro de nós e guerreiam dentro de nós. Então essa guerra interior, primeiro ela é interior, ela acaba saindo para fora, refletindo para fora. E eu dei o nome dessa série de mensagens de fortalecendo os relacionamentos, porque eu creio que as nossas maiores guerras são contra pessoas, são em convívios, né? Envolvem pessoas, envolvem os nossos relacionamentos pessoais. Eu costumo dizer que se você quer medir o seu nível de cura, o quanto você cresceu espiritualmente, ou amadureceu, ou foi curado, olhe para os seus relacionamentos. Ali vai estar a resposta. Então tem muitas pessoas que têm um desejo bonito pelo ministério, né? Crescem no ministério, é cheio de dons e de talentos, e usam isso para Deus, isso é louvável. Mas quando a gente vai medir o nível de cura e de maturidade, olha para os relacionamentos, a gente vê que ainda tem muito a prosseguir. Então é uma área que nos fundamenta, é uma área que é essencial nas nossas vidas. Fora que o relacionamento de pais e filhos, de marido e mulher, às vezes levam a desgastes que rompem a família, que venceu o nosso primeiro ministério, nosso primeiro lugar de testemunho cristão, porque a gente não cumpre a palavra. E eu acho lindo o que Tiago coloca no capítulo 3, porque ele nos dá uma base fundamental, que quem segue, gente, diminui seus problemas em 90% no que diz respeito a convívio com pessoas. É incrível como é um texto que nos guia e nos orienta. E são coisas simples, né? Eu estou trazendo a mensagem por parte, né? Porque dessa vez é a primeira vez que eu decidi aprofundar um pouco mais em cada palavra. Porque esse versículo 17, ele traz uma riqueza que nós aproveitamos pouco. Que nós como igreja aproveitamos, usufruímos pouco. Então se nós conseguirmos colocar esse versículo 17 da Bíblia em prática, eu vou dizer a você que muitas das suas questões com pessoas vão ser eliminadas, vão ser resolvidas, vão ser de fato tratadas. Então nós falamos da pureza nos relacionamentos, foi uma ministração bem interessante. Nós falamos depois de ser pacífico nos relacionamentos. E hoje eu quero falar de moderação
e talvez de ser tratável, né? Então eu quero entrar um pouquinho nessa palavra moderado. Ele diz assim: a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica e depois moderada. Então o texto vem trazer uma sabedoria que ele diz, olha, é do alto. Mas ele também, um pouquinho atrás, antes do versículo 17, ele vai falar de uma sabedoria que não é de Deus, que ela é animal, terrena e diabólica. Nas outras ministrações falei bastante acerca disso, né? Quando eu não me comporto com essa sabedoria de Deus, muito provavelmente eu vou estar me comportando com uma sabedoria que é animal, ou terrena, diabólica, e os três juntos e misturados. E aí, a Bíblia diz que onde está isso? Onde está essa sabedoria humana, animal, né, terrena? Ali há perturbação. Então, aqui há uma brecha, né? Nós, como trabalhamos com libertação, vivemos focado em fechar brechas. E a gente sempre fala sobre isso, porque senão você expulsa um demônio, quando a pessoa vai embora da oração, do culto, da onde ele recebeu aquela ministração, o demônio volta, porque nós não fechamos as portas. E aqui é uma porta, que quando eu ajo com essa sabedoria de Deus, é uma porta fechada. Porque é claro quando a palavra diz que esses sentimentos que estão dentro de nós, que guerreiam dentro de nós, que fazem parte de uma sabedoria animal, terrena e diabólica, eles vão abrir, dar uma abertura no mundo espiritual para um espírito de perturbação. Então tem pessoas que têm os seus relacionamentos perturbados. Ora só no trabalho, ora com colegas de curso, de faculdade, escola, horas com irmãos da igreja, o convívio, né, o social, e muito mais concentrado esses problemas estão dentro de casa, porque é com quem a gente mais convive. Nesse tempo, né, de quarentena, de todo mundo mais em casa, talvez hoje um pouco menos, mas ainda mais em casa, com menos atividade, você convive mais. Então, é natural que as coisas que não estão resolvidas vão vir com maior facilidade para fora. E esse texto nos ensina a fechar essa aresta contra esse espírito de perturbação e começar a viver um relacionamento pacífico, um relacionamento suave, né? Um relacionamento segundo aquilo que Deus tem. Onde esse relacionamento? Com todas as pessoas que eu convivo. Então, tudo que a gente falou aqui se aplica a todos os nossos níveis de relacionamento. Então, eu quero falar hoje um pouquinho sobre essa palavra moderada, que é uma característica a mais dessa sabedoria de Deus. Outra tradução para moderado é a palavra indulgente. Vocês vão encontrar em outras Bíblias a palavra indulgente. E o que significa esse termo? No original, esse termo está ligado a algo que é apropriado, a algo que é conveniente, a algo que é suave, gentil. Então, essa palavra, moderado, vai nos trazer a todos esses adjetivos de suave, de gentileza, de apropriado e de conveniente. Então, quando ele vai trazer essa sabedoria, ele vai dizer, seja moderado nos seus relacionamentos. Seja gentil nos seus relacionamentos. Seja suave nos seus relacionamentos. Seja apropriado, seja conveniente nos seus relacionamentos. E eu quero começar usando duas palavras. Eu vou pegar os 4 adjetivos dos que eu escolhi e vou subdividir em 2 grupos de 2. Então, eu vou falar primeiro de gentil e suave, né? De gentileza e de ser suave. Ser gentil fortalece os relacionamentos, evita desgastes que tanto têm minado os relacionamentos. Por quê? Porque devido aos embates duros, né, embates ásperos, os relacionamentos vão se desgastando. Então, por isso que ele colocou com sabedoria a essência do coração de Deus em cada palavra dessa, para que a gente conviva com pessoas. Então, ele vem nos ensinar essa moderação por meio da gentileza, por meio da suavidade, para que os nossos embates não sejam duros. Se a gente aplicar, gente, só esse ponto
desse grupo de características do versículo 7. Só moderação, eu já te garanto de altar, um resultado magnífico nos seus relacionamentos, refletindo nos seus relacionamentos. Por quê? Porque a dureza, a aspereza, ela vai trazer um monte de questões que vão rachar os relacionamentos, que vão provocar vários problemas e que vão sendo acumulados, né, que gera uma série de questões que vão ser guardadas, mágoa, rancor, e uma coisa atrás da outra, que vai acumulando. Isso pode minar de tal forma que às vezes tem relacionamentos mesmo íntimos de pessoas que convivem dentro de casa que quebra, né? Tem pais que vivem com um relacionamento quebrado com o filho por anos dentro da mesma casa, mas só se falam, só se cumprimentam, só falam o que precisa. O coração não tem mais a conexão, e às vezes por causa da falta de moderação. Então, se falando de gentileza e de ser suave, vou começar, por exemplo, na gentileza nas palavras. Muitas situações acabam em brigas, e a gente volta lá em Tiago 4, na pergunta de onde vêm as guerras, de onde vêm as guerras e pelejas no meio de vós. Em muitas guerras, muitas brigas, discórdia, rancor, se dá no meio dos nossos relacionamentos, porque nós não sabemos expressar aquilo que pensamos com gentileza. Porque eu posso discordar, eu posso pensar diferente do meu esposo, eu posso pensar diferente dos meus filhos, eu posso pensar diferente do meu pastor, eu posso pensar diferente da ovelha do rebanho que eu cuido, mas eu preciso, segundo essa palavra, ser gentil. Então a gentileza, na hora de expressar o que eu penso, muda tudo. Porque você pode falar uma verdade com gentileza, nem que o outro não acredite, gente, já não dá briga. Olha que lindo, né? Já cessa a briga. Então eu quero que você comece refletindo um pouco, pensando um pouco, como você fala com as pessoas. Essa pergunta é para você e a resposta é aí na sua mente. Como que você aborda? Como é que você fala com as pessoas? Essa sabedoria que a Bíblia propõe, ela está presente no meio que você convive? Porque a gente tem pessoas que mesmo usando uma linguagem devidamente educada, ela é pesada de língua. Às vezes, mesmo educada, ela consegue não ser gentil, porque ela usa uma regra de educação, mas de uma maneira áspera. E aí ela começa a quebrar os relacionamentos. E em alguns casos, pior, não tem nem a educação e nem a gentileza. E aí quebra tudo, né? Então eu quero que você reflita, os jovens que estão aqui, como é que você convive com seus pais? Como é que você fala com seus pais? As mulheres que estão aqui, como é que você fala com os seus maridos? Como é que você fala com os seus pais? Para todos nós, porque todos nós fomos gerados, como é que a gente fala com os pais? Como é que a gente fala com os filhos? Como é que a gente fala com os cônjuges? Como é que a gente fala com um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva? Como é que você fala com os irmãos? Como é que você fala com os líderes ou com um chefe de trabalho, com os colegas de trabalho? Eu quero que você pare para pensar um pouquinho. Porque quando você não é gentil nas palavras, começam as guerras. Porque a outra pessoa com quem você convive, às vezes não te fala na hora. Poxa, você não falou direito. Mas o relacionamento vai minando. Porque as pessoas vão guardando as coisas. E às vezes ela ataca em defesa. E aí ela também não tem a sabedoria e começa aquela guerra. E volta para Tiago 4. De onde vêm as guerras? Se não de dentro de nós. Daquilo que ainda não vivemos no que diz respeito à palavra de Deus. Provérbios 15, eu quero que você abra. Eu vou ler de 1 a 4. Nós vamos repassar esses 4 versículos, por isso eu quero que você abra. Para que você inculque eles na sua mente, não só hoje, como quinta, sexta e sábado. Aí você só vai mudar domingo na palavra da EPS. Vai começar a inculcar outra coisa. Mas até domingo de manhã, para os jovens, até no culto de jovens. Você vai refletir nessa mensagem.
Provérbios 15, de 1 a 4. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é a árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Então, ele vai dizer, seja moderado. E essa moderação, essa gentileza, né, primeiro eu estou abordando nas palavras. E aí esse texto diz assim, ó, quando você fala de maneira branda, você desvia o furor. Ainda que a situação esteja quente, ainda que a outra pessoa que a gente esteja convivendo esteja alterado, você vai desviar o furor. Queridos que estão debaixo da autoridade dos pais, na mesma casa, use a sabedoria do alto. A Bíblia diz que você desvia a ira da sua mãe quando ela está louca. Sabe assim? Você desvia o furor, você desvia o castigo, a fúria, qualquer coisa. Porque você desvia o furor quando a sua palavra é branda. Então, seu pai deu uma de louco e deu um grito. Não faça isso, use a sabedoria. Creia que esse versículo pode te salvar de uma guerra. E aí você fala manso, fala brando. A pessoa fica sem graça. Por isso que desvia a fúria. Já para pensar, né? Já diminui o peso da mão. Isso funciona. Funciona para nós, esposas. Funciona para vocês, marido. Desvia o furor de um cliente, desvia o furor de um patrão, desvia o furor de um líder, desvia o furor de qualquer pessoa, porque a palavra é verdadeira. E se você usar se você usar essa estratégia de Deus da Bíblia, ela vai dar certo. Ah, pastor, eu tenho tentado. Continua, porque você planta e tem a hora de colher, amém? Lei da semeadura. Insiste nisso, porque não tem como dar erro. Então a pessoa foi injusta com você, a pessoa foi alterada com você, ainda assim, use isso. E às vezes não precisa que ninguém seja alterado com a gente, para a gente ser ríspido nas palavras. Às vezes parte de nós, às vezes nós que damos o pontapé, o início da aspereza nas palavras, né? Então nós precisamos olhar para isso. A Bíblia diz assim, ó, a língua do sábio adorna a sabedoria. Gente, se eu escolho suscitar a ira, eu vou provocar a briga. Mas se a minha língua, ela entrar nesse lugar de gentileza, de moderação, a Bíblia diz que eu tenho um adorno de sabedoria. Os tolos vão derramar uma idiotice, uma tolice. Os tolos vão derramar por meio dessas palavras que não são gentis, a falta de sabedoria. Mas aquele que escolhe ser moderado nas suas palavras, ele adorna de sabedoria. Gente, como é bom uma pessoa moderada. Ele provoca esse adorno. O que é adorno? É um enfeite, né? Adorno é algo que deixa bonito. Adorno é algo que traz leveza, que traz paz. Então essa moderação na maneira de falar adorna uma reunião. Essa moderação na maneira de falar adorna uma ceia em casa, adorna uma ceia de Natal, adorna uma festa de aniversário, adorna uma reunião que está pegando fogo, né? Então essa palavra sábia, ela é como um enfeite. É incrível as pessoas que carregam essa sabedoria de Deus, seja por que já vem de si um pouco, já nasceu com isso, ou seja que buscou por crer na palavra, essa pessoa, ela enfeita o lugar. Eu, por exemplo, se eu fosse dar um exemplo aqui na igreja, nesse ponto aqui, eu ia citar o pastor Marcos. Estou citando. O pastor Marcos, ele tem uma polidez, né, nesse ponto. Ele enfeita o ambiente. Eu acho que nem se você quiser, você não briga com ele. Não sei se a Leia consegue. Porque ele tem um negócio, né, assim,
tão lindo que enfeita o ambiente. Eu acho lindo de ver, né? Ele procura as palavras, ele é gentil, ainda quando ele não concorda. É incrível você ver o pastor Marcos discordar de alguma coisa. Eu fico assim, gente, por que eu ainda não fiz uma oferta na vida dele, pedir para ele orar comigo? O dia que eu estou atacada, eu lembro disso. Falo, vou preparar uma oferta e vou levar para o pastor Marcos, derramar esse negócio, transferir para mim. Porque ele enfeita o ambiente. Ele enfeita a conversa, ele é gentil nas palavras. Não quer dizer que ele está concordando com tudo. Não quer dizer que ele é bobo. Quer dizer que ele está engolindo tudo a seco, não. Mas ele é moderado. Ele tem gentileza na hora de falar. Para mim é um exemplo. Então os tolos que não vivem essa sabedoria vão derramar estupidez, tolice, né? Pesam o ambiente. A pessoa que não carrega a sabedoria de Deus nesse assunto e carrega a sabedoria humana, ela derrama uma estupidez que pesa o ambiente. Então torna aquele ambiente pesado, a coisa se torna difícil, né? Altera o tom de voz, não tem a gentileza. Você pode dar o seu recado, mas você pode dar de uma maneira gentil, enfeitada, adornada. Por quê, pastora? Pela sabedoria de Deus. Porque ela te adorna nisso, né? Então, o que acontece? Muitas feridas são abertas em pessoas por causa que nós não nos comportamos com essa sabedoria. Muitas feridas vão ser abertas, por quê? Quem não carrega essa sabedoria fere com muita facilidade. Então tem pessoas que têm uma coleção de coisas para consertar. Por quê? Feriram por falta dessa sabedoria. A alma pode ser atingida. E nesse mesmo texto de Provérbios diz que a palavra dura, áspera, ela deprime o espírito. Então, mais um ponto, abre, gente, uma legalidade para a depressão. Quem quem convive constantemente com uma pessoa que não é moderada na maneira de falar, ela pode entrar em depressão. Outra tradução diz que quebra o espírito, há uma rachadura, há um quebrantamento, não no sentido de nos quebrantarmos o Espírito Santo, há uma destruição nesse relacionamento, porque a alma é atingida, a alma é destruída, o espírito vai sendo minado, né? Então, muitas cargas estão sobre pessoas, às vezes por anos. Às vezes uma pessoa de 50 anos já teve uma infância com alguém extremamente estúpido, grosseiro, sem moderação nas palavras, uma carga de palavras que pesaram o coração, o espírito. Aí vamos pensar numa menina que às vezes já passou a infância assim, depois passou 2 ou 3 anos com um professor ou com uma professora sem moderação, né, sem tranquilidade, né? Hoje já não existe mais isso, porque as leis, né, cuidam muito, mas tem uma geração que os professores marcavam, às vezes de maneira muito errada, os corações. Daqui a pouco essa moça se casa, e aí ela casa com um marido que também é grosseiro na fala, é estúpido, não tem cuidado, não tem gentileza, não tem moderação, não tem adorno. Então, às vezes você pega uma mulher aí de 50 anos, ela acumulou pelo menos 30 de sobrecarga, sua alma pesa, a depressão vem. A Bíblia diz que deprime o espírito, essa palavra tola. É claro que não é uma vez ou outra, mas uma carga disso pode abrir uma porta para um espírito de depressão entrar numa pessoa. Então, nós podemos sim falar a verdade, defender aquilo que pensamos, mas quando a gente faz isso com gentileza, isso gera cura. Isso gera cura. Talvez você está dizendo a verdade, mas a forma com que você colocou só gerou briga. Não gerou cura, só gerou mais destruição. Muito bem. Gentileza e moderação nos gestos, né? Pense um pouco, assim como você pensou, como está a sua maneira de falar com as pessoas, como estão os seus gestos, né? Pense um pouco como é que estão os seus gestos com quem você convive. Eles têm vindo de maneira suave, gentil,
ou eles estão nessa linha da aspereza, dessa sabedoria que não é de Deus, que é humana, terrena, animal, diabólica. Se nós ouvíssemos esse conselho da Bíblia, nós aumentaríamos em 100% nosso resultado positivo dentro dos relacionamentos. Você quer ver? Existem pessoas, gente, que parece que ele já briga com as mãos, né? Ele vai conversar, se você não está perto da conversa, você já pensa que está uma briga, né? A mão, o braço, assim, a pessoa já é grosso de natureza, né? E aí a Bíblia diz, converte, vai mudar, vai converter, seu gesto vai converter, sua maneira de falar vai ser moderada, né? Então, assim, gestos cordiais estão em falta no nosso tempo. Você quer ver? É tão agradável você trabalhar um dia inteiro perto de uma pessoa que vai buscar a água dele e traz uma para você também. É ou não é? Olha que lindo. Traz seu café. A caneta cai, alguém pega. Que gentileza, que gesto suave, que coisa que ministra a alma. Não dá prazer de ficar perto de uma pessoa dessa? E se nós todos obedecêssemos essa sabedoria? Todo mundo ia ser curado na sua alma, ia refletir isso nos seus relacionamentos, né? Então, um gesto, e isso pode alcançar o coração de uma pessoa de uma maneira tremenda. Hoje em dia, gente, passar alguém na sua frente na fila, nem morrendo. Tá difícil. Nem morrendo. Você está lá com o carrinho cheio. A pessoa está com 2 itens na mão. Parece que o olhar dele está um olhar de misericórdia, assim, né? Tem misericórdia de mim, só é 2, teu carrinho está abarrotado. Você faz até assim, ó, para nem deixar um pensamento que você pensa que vai ser até maligno invadir sua mente. Estou com pressa. Por quê? Nós não temos mais essa moderação que vem com a gentileza, né? Com essa questão de ser suave. Isso é preciso olhar antes, né? Gente, um namorado, que ele é grosseiro, que ele não tem a gentileza, não é suave, no namoro, você pensa que no casamento vai mudar? Pode piorar. Então isso tem que ser olhado antes. Às vezes eu já vi casais, que gente, eu pensava, se essa grosseria, se essa estupidez é antes de casar, avalie depois. Avalie depois. Então nós vamos pensar em o quanto nós nos convertemos, porque eu não estou dizendo de uma linha de pecado, mas eu estou dizendo que a omissão e não cumprimento da palavra vai nos trazer problemas que vão acarretar pecados. Vai trazer destruição. E às vezes a gente está querendo a restauração do nosso casamento, ou a gente tem murmurado por não ter entrado em um casamento, ou por ter divorciado e não conseguido estabelecer de novo um relacionamento, mas a gente não para pensar nesse comportamento que a Bíblia nos ensina como ter. Ele diz, seja moderado, suave, gentil. Nós precisamos nos esforçar para isso. Ainda que a gente não vai conseguir da noite para o dia, ainda que a gente não é transformado 100%, mas nós precisamos ir avançando nisso, cada um na medida que precisa mais. Tantos problemas, por exemplo, em casais, na sexualidade, né? E nisso daí as mulheres, infelizmente, têm o maior número, estatisticamente falando, de reprovação. Então, a maior reclamação é dos homens em relação à sexualidade das mulheres. As mulheres, depois que casam, não sei o que acontece. Vive fugindo, né? Vive dando desculpa, vive com dor de cabeça. E quando o namoro era ímpio, que tinha uma vida sexual ativa, você vai consultar, não tinha problema nenhum. Mas depois que casou, né? Mas aí, falando nesse ponto, porque claro que tem várias questões na sexualidade, mas eu quero aplicar nesse ponto. Gente, se um homem é gentil desde a manhã, olha que coisa linda. A gente precisa de voltar. Homens que estão aqui, tem poucos hoje. Nós precisamos voltar de uma geração de homens que abre a porta do carro. Amém? 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 Resgatem isso. Resgatem isso. Uma gentileza de manhã, um bom dia, um bom trabalho, abre a porta, fecha a porta. Que coisa linda. Uma gentileza, é suave, é gostoso, é elegante. Então, se você tem uma coleção de
situações gentis, de gestos gentis, durante a noite. Não tem problema, ninguém vai vir ficar reclamando para a gente que a mulher não está comparecendo, que está fugindo já faz mês. Então, assim, nós precisamos aplicar essa sabedoria, sabe? Porque isso conquista tua filha, isso conquista teu filho. Ah, pastor, é só os homens? Não, as mulheres também. Nós vamos falar que um pouquinho nós temos uma parte melhor para as mulheres. Não temos, não? Temos sim. Mas nessa questão de ser suave, né, nos gestos, os homens ficam mais aquém. Não estou dizendo que as mulheres, né, não deixam a desejar, não estou dizendo isso. Mas estou aplicando com mais força para os homens, porque é uma estupidez, uma grosseria nas palavras, no gesto, na maneira de se comportar. E aí só quando convém, no final do dia, é que vai querer recuperar. E daí nem sabe por que a mulher está de cara feia. Nem sabe por que a esposa está brava, né? Porque não vai rebobinar a fita e ver que foi um dia de grosseria. Gente, é terrível conviver com uma pessoa estúpida. E se essa pessoa for seu marido, vamos orar e pedir essa sabedoria aqui. Mas se essa pessoa for a mulher, é 2 vezes pior. Vocês vão ver por quê. Então a verdade... se for a mulher, a verdade é que nós não queremos morrer para agradar o outro, né? Nós só fazemos se nós vamos receber em troca, é só se tem um interesse, e isso não está dizendo aqui, se fizerem por mim eu vou ser moderado, se fizerem por mim eu vou ser gentil, se fizerem por mim eu vou ser indulgente. Não, está dizendo que é para você fazer. Então você começa a mudar a história de onde você convive, porque você é o crente, você é o que está buscando libertação, amém? Senão você não estava aqui. Você está buscando cura, você está buscando Jesus, você está procurando viver todos os seus dias por causa daquele dia. Isso não é o que você ouve nesse altar, não é o que você recebe do coração do pastor Dinho. Então, viva todos os seus dias por causa daquele dia. Então, nós somos a igreja, nós somos aqueles que carregamos a responsabilidade de mudar uma nação, uma cidade, o nosso meio de convívio, o nosso trabalho, pelo menos. Mas não. Chega lá, você vai ver um ambiente de uma empresa com 10 funcionários, o pau está quebrando, você vai ajudar a proprietária. Vamos ver aqui o que dá para fazer. Pastor, liberta, os cães devem estar até dentro das paredes. Aí você fala, vamos fazer um mapeamento aqui do pessoal. Você vai ver os crentes. É o que provoca a briga. É o que não abre mão de uma folha. Pegaram minha folha, roubaram minha caneta. É o que causa o escândalo. É o estúpido. Não, a igreja tem uma responsabilidade de mudar e influenciar o nosso meio, onde nós convivemos, por meio de uma sabedoria. Deus deixou um caminho, Ele deixou um caminho, amém? Ser gentil e moderado nas palavras e nos gestos, cria um ambiente limpo e favorável para o trabalhar do Espírito Santo no nosso convívio. Um ambiente limpo e favorável para que o Espírito Santo trabalhe em nós. Gente, quando nós não agimos com essa sabedoria, o ambiente é comprometido, porque o mundo espiritual está influenciando o ambiente. Então, experimenta passar um dia de moderação, em gentileza, em suavidade, nas palavras e nos gestos. E aí de noite você chama a presença do Espírito Santo. Para qualquer coisa que você queira, uma oração, qualquer situação que você queira com seus filhos, com a sua esposa, ou em qualquer ambiente que você esteja, o ambiente vai estar limpo e favorável para que a presença do Espírito se achegue. Amém? Muito bem. Apropriado e conveniente. Também são duas palavras com um grupo um pouquinho distinto dentro da moderação. Essa moderação que a Bíblia fala, se trata também de sermos apropriados e convenientes dentro dessa moderação. Gente, uma pessoa inconveniente é desagradável, é ou não é? Uma pessoa inconveniente, ele chega fazendo a guerra no ambiente. É desagradável você estar perto de uma pessoa inconveniente, né? Aquele famoso entrão, né? E a Bíblia vai dizer, seja apropriado, seja conveniente. Se você não é, a Bíblia está te mandando aprender a ser.
Não tem desculpa. E se ninguém nunca te falou, eu estou te falando hoje, para você se examinar. Se você é entrão, deixa de ser. Pessoa enxerida, é ruim demais de conviver com ela, amém? Sim, você diga um amém, você está murcho aí, mas é verdade. A pessoa enxerida, ele não é conveniente na hora de se colocar. Ele atravessa o assunto de alguém, coisa terrível. Atravessa o assunto. Fala uma coisa na hora indevida, está lá no churrasco, ele vem com um assunto nada a ver. Todo mundo fica quieto, dá uma bagunçada, conta o negócio da família lá de anos atrás, passa vergonha em alguém, inconveniente. Está no churrasco da família, ele acaba com o churrasco. Está numa reunião de célula, outro ambiente, outro momento, ele atravessa o assunto, enxerido, entrão. Tem pessoa que entrão. Chega no ambiente, usa essa sabedoria, vai vendo aonde que o fluxo está. Está indo, sabe? Espera um pouquinho, olha para onde a água está descendo, depois você se coloca. Né? Então, essa conveniência, ser apropriado, é na maneira de falar, é na maneira de se colocar. Por que que isso traz um problema? Porque as pessoas correm dessa pessoa aqui, enxerida, né? Que não é apropriada, que não é conveniente. E isso vai gerar o quê? Um sentimento de rejeição, que pode ser fortalecido. Então, às vezes a pessoa tem uma questão com a rejeição e você vai tratar, e a raiz já está tratada. E a gente fala, meu Deus, já achei toda raiz, toda raiz, toda raiz. Já lançamos machado em toda raiz aqui, até a 14ª geração, e o sintoma não sai. Mas por quê? Ela não está obedecendo uma continuidade da reeducação. Ela não está agindo com sabedoria, ela continua sendo rejeitada, porque ela não entra nesse lugar de ser conveniente, de ser uma pessoa apropriada. Então, ela pode atrair esse sentimento de rejeição, ela pode atrair a rejeição das pessoas, que vai gerar um sentimento de rejeição. Porque eu ser excluída automaticamente me gera um sentimento de rejeição. Então, as mulheres que aprendem essa sabedoria, primeira coisa, elas vão parar de falar fora de hora. Se as mulheres fossem batizadas com essa moderação que é apropriada e conveniente, ela ia parar de se intrometer na conversa do marido. Antes dele terminar o assunto no telefone, ela já está atravessando, pá, 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 pá. A outra pessoa do outro lado escuta tudo, que feio. Ela nem sabe do que se está se conversando, mas ela atravessa o assunto, porque ela não aguenta, ela não tem essa moderação, ela não é apropriada nem conveniente. A língua não fica dentro da boca, ela tem que atravessar, é feio. Deixa eu te dizer, porque antes de eu dizer para você, eu já ouvi do Senhor. É feio isso, sabe? Então, nós precisamos ter moderação nessa forma de ser apropriado em abordar um assunto, apropriado, conveniente. Isso é só na conversa? É só na maneira de falar? Não, isso é em todas as áreas. É apropriado e conveniente na maneira de se vestir. É apropriado, né, e conveniente na maneira de eu me portar em tudo, em tudo. Amém? Quantos querem sair daqui batizados com a moderação do Senhor? Eu não sei quantos de vocês já tinham lido esse texto e pensado na moderação dessa forma. Mas ela é isso e muito mais. Ela é isso e muito mais. Romanos 12, o versículo 3, diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, o entendimento tem que ser transformado na minha maneira de pensar. Quando eu coloco essa moderação na minha maneira de pensar, eu, a começar, não vou pensar de mim além do que convém. Porque toda pessoa que pensa dele mesmo mais do que convém, ele entra nesse lugar de não ser conveniente, de não ser apropriado. Mas quando ele desce a respeito dele mesmo essa medida, e ele coloca o Senhor acima disso, reconhecendo que ele precisa receber do Senhor a sabedoria que vem do alto, reconhecendo que ele precisa receber do Senhor o polimento que ele precisa, então ele vai entrar nesse lugar de transformar a mente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Em todos esses aspectos, o menos se torna mais. Isso é ser moderado. Então eu quero te chamar para
para pensar um pouquinho, para refletir um pouquinho. Não só agora no culto, porque é muito pouco. Eu quero que você leve isso, a minha orientação para você nessa noite. Leva isso para o seu altar de oração. Leva isso para a sua intimidade. Gasta um tempo, depois de orar, de adorar o Senhor, para ouvir o Senhor. Como você está no tocante à moderação? Como é que estão as suas palavras, em termos de gentileza, de suavidade? Como é que estão os seus gestos? Como é que você está no tocante a ser apropriado, a ser conveniente? Eu tenho sido conveniente, eu tenho sido apropriado nas minhas colocações, na minha maneira de me portar. Gente, tem pessoas que têm uma guerra na questão do trabalho, mas em um ano ele é demitido 4 vezes, porque ele é inconveniente. Porque ele pensa de si mesmo mais do que convém. Porque ele não sabe respeitar os processos dentro de uma empresa. Porque ele não se coloca com moderação. Calma lá, calma lá. Isso se aplica em tudo? Sim, sim. A primeira coisa do Ministério de Libertação, que uma pessoa vai ter que alcançar, é uma moderação. Essa sabedoria que vem do alto para se colocar. Gente, todas as pessoas que chegaram, estou falando da minha experiência ministerial, que chegaram, né? Isso eu aprendi por tabela com o pastor Jefferson. Eu já sabia, mas eu fui reforçada. Todas as pessoas que chegam sem moderação, ele falava assim para mim: Janete, você presta bem atenção, quem chegar aqui e falar assim, li todos os livros da Rebeca Brau, li todos os livros do Cote, li todos, você fica de olho, que vai dar problema. Por quê? A pessoa não chega com o pé no chão. Ei, espera, vai ver onde que o fluxo da água está indo. Seja moderado. Eu aprendi a ser conveniente. Eu ia para alguns lugares em que as pessoas não sabiam que eu ministrava a palavra, e alguém perguntava: tem alguém aqui para ser um intercessor? Porque está pouco intercessor naquela sala. Eu dizia: eu estou aqui. Depois, quando as pessoas descobriam que eu ministrava a libertação, puxa, por que você não falou, Janete? Nós estamos aqui. Não, calma, seja moderado. Não pense de si mesmo mais do que convém. Tantas pessoas não fluem no ministério porque chegam sem moderação. Chegam sem ser conveniente. Veja onde lhe cabe. Veja aquilo que te toca. Tenha paciência com os processos de Deus. Isso faz parte de um homem e de uma mulher sábio. De um homem e de uma mulher que entende essa sabedoria e que não vai ter problema. Que nem que você queira, você não vai conseguir brigar com ele. Você não tem do que falar. Você não tem do que acusar. Por quê? Porque ele anda na palavra. Porque ele anda na verdade. Você pega um pai. Gente, um filho chega aos 15 anos... convivendo 15 anos com um pai que é gentil, que é suave, que é apropriado, que é moderado. Ah, que coisa linda, esse adolescente está afirmado, esse adolescente é educado, esse adolescente vai transferir isso. Quando ele tiver com 21, que ele for namorar, ele vai ser gentil, ele vai saber se portar, porque ele veio de uma escola, de um referencial, que sabia transferir isso. Você pega uma criança dessa, ele não vai ter problema, ele é emocionalmente equilibrado, ele tem pouquíssima chance de não se encaixar, de não se encontrar no propósito, de não se encaixar no projeto trabalho, no projeto família, no projeto ministério. Por quê? 15, 20 anos convivendo com alguém que tinha essa sabedoria de Deus. E eu estou pegando só no ponto de moderação. Se vocês aplicarem tudo que nós estamos trabalhando aqui, nessa série de mensagens, nós vamos ter os nossos relacionamentos não só fortalecidos, mas curados, sarados, libertos. Vamos ter prazer. Por que nós chegamos num ponto em que alguns que não falam, mas pensam ou sentem: é melhor conviver com bicho do que com pessoas. Era melhor estar lá na fazenda, afastado, do que no meio de pessoas, porque nós não agimos com essa sabedoria. Se nós agirmos com a sabedoria que Tiago propõe no versículo 17 do capítulo 3, a gente vai ter prazer em conviver com pessoas. Nós vamos ter prazer de estar com a família. Nós vamos ter prazer de conviver no meio da igreja e em todo o ciclo, de convívio com pessoas que a gente tem. Então eu quero te desafiar. Já quero chamar o louvor aqui. Eu quero desafiar você a pensar,
a pensar esse restante de semana sobre moderação. Eu quero desafiar você, antes de vir para o culto da próxima quarta, a você exercitar esse ponto. Eu nem vou te falar da pureza e de ser pacífico, né? Se você ouvir as mensagens durante a semana, e deixa o Espírito Santo falar. Mas sobre moderação, eu quero te desafiar a exercitar a sua moderação. Gentileza, suavidade, ser apropriado, ser conveniente na sua fala, nos seus gestos, na sua maneira de portar, essa semana. E eu quero desafiar você a praticar isso e contar um testemunho para alguém. Alguém que estava brigado vai mudar. Alguém que você não estava muito assim, estava com ranço, né? Alguém que você brigou aí nos últimos meses, ou que vem um ciclo, né, de guerras. Alguém que não estava muito bem. Eu quero te desafiar a praticar moderação e você contar um testemunho. Eu quero te desafiar, homens que estão aqui, abra a porta do carro. Pastor, não tenho carro. Abra outra porta. Do comércio, onde você for com ela, da casa, abra uma porta. Ela vai até estranhar, pastor, eu sei. Vai, é capaz de olhar e falar assim, devolve meu esposo. Quem pegou? Tiraram daqui, né? Eu quero te desafiar. Né? Seja gentil nesse ponto, faça algo diferente, inove, dá certo, funciona, porque está escrito, é a verdade da palavra de Deus. E quando ele diz para ser moderado, não é algo que você passa por essa palavra assim e fala, moderado, não sabe nem direito o que. Não, hoje você vai sair daqui com entendimento do que é a moderação da sabedoria que vem do alto, que está aqui. Eu quero desafiar você a cumprir esse versículo e a contar um testemunho para alguém do que aconteceu em alguma área de relacionamento sua. Porque, querido, se a palavra não gera cura, nada mais gera. Você nem vem para o culto de quarta, pode parar de vir, nem pode mais ter culto da quarta livre. Porque se essa palavra não for verdadeira para sarar, para curar, para transformar, para trazer uma novidade de vida, então nada mais vai resolver. Amém? Eu quero pedir que você dobre os seus joelhos nessa noite. Reverencie o Senhor. Nós vamos tirar um tempo de oração agora. Eu estou terminando cedo para você não ficar preocupado com o horário e fazer esse momento de maneira correta. Coloca seu coração diante de Deus e pensa um pouquinho nessas perguntas que eu te fiz. Como você está com as pessoas que você convive? Pense um pouco sobre isso. Como é que você tem falado com as pessoas? Qual o seu tom de voz? Quando você acha que está com a razão, a sua justiça, como é que tem sido a sua fala? Como é que você tem falado com seus pais? No telefone, pessoalmente? Como é que você tem falado com o seu cônjuge? Como é que você tem falado com os seus filhos? Como é que você tem falado com os seus líderes, com as autoridades que estão sobre você, civis, eclesiásticas? Como é que você tem falado com os seus liderados? Como é que você tem falado com uma equipe que você faz parte? Para um pouco para pensar sobre isso. Coloque o seu coração diante do Senhor. Suas palavras têm suscitado ira? Ou você tem exalado palavras que adornam, que enfeitam o ambiente, que enfeitam a sua esposa, o seu marido, que enfeitam a sua família, que enfeitam os seus filhos? Pensa um pouquinho sobre isso. Esse mesmo texto de Provérbios diz que os olhos do Senhor estão sobre todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ele está vendo tudo. Ele está olhando tudo. Como é que têm sido os seus gestos? A moderação e a suavidade nos seus gestos.
tem sido cordial, amável, agradável? Ou de repente tem sido dias de pura aspereza, rancor, guardado aí dentro? Você tem sido capaz de servir um café para alguém? Você tem sido capaz de deixar alguém passar na frente, na sua fila? Alguém que você entender que tem uma maior necessidade? Você tem sido capaz de abrir a porta para alguém? Ou de levar uma sacola pesada de alguém? Como é que você tem sido? Apropriado, conveniente, moderado? Será que suas guerras, quando você se sente excluído de um ambiente, não é porque está faltando a sabedoria da moderação? Em como falar, em a hora que falar, em como se colocar? Sua maneira de pensar, será que só você sabe de tudo? Você pensa sobre si mesmo mais do que convém? Ainda que você seja muito bom em uma área, em um talento, mas será que você tem pensado mais do que convém? Tem se colocado num lugar acima? Deixa o Espírito Santo entrar no teu coração e trazer as lembranças aí agora. Essa é uma noite de cura e de conserto aqui. Vai acontecer consertos aqui, mas você precisa entrar nesse lugar de arrependimento. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Graça e do teu amor, sacia o meu ser, abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te, conhecer-te mais. Pai, nós queremos nos render nessa noite. Nosso coração, Senhor, está rendido. Nós estamos de joelho, Pai, para dizer para o Senhor que nós estamos rendidos. Nós queremos te pedir perdão, Jesus. Como igreja do Senhor, como homens e mulheres de Deus, como jovens de Deus que aqui estamos, nós hoje queremos confessar, te pedindo perdão por todas as vezes que nós não tivemos a sabedoria e moderação, nós não fomos indulgentes, não fomos apropriados, convenientes, suaves, gentil. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nós fomos duros,
Todas as vezes que nós suscitamos a ira, que nós não desviamos o furor por causa da palavra dura, todas as vezes que nós deixamos de adornar, não fomos sábios na língua, não trouxemos adornos, enfeites da sabedoria durante um momento, em um ambiente, com as pessoas que amamos. Perdão, Senhor. Nós queremos confessar aquilo que o Senhor já viu, porque a Tua palavra diz que o Senhor está em todo lugar contemplando os maus e os bons. Quando nós fomos maus, o Senhor estava lá. Nós queremos Te pedir perdão por todas as vezes que nós deprimimos o espírito de pessoas, que nós quebramos o espírito de pessoas, que nós machucamos a alma de pessoas, que nós provocamos situações que feriram o coração de pessoas. Perdão, Senhor, quando a nossa língua foi pesada, o nosso tom de voz foi estridente, nós abrimos feridas, machucamos, por falta de ser amáveis, gentios, de gerar frutos em pessoas. Perdão, Senhor, quando os nossos gestos não demonstraram a moderação e a gentileza, não fomos cordiais, amáveis, não cuidamos dos nossos. Perdão, Senhor, por toda grossura, rispidez, estupidez, pelas vezes que nós podíamos ir além, podíamos fazer mais e não fizemos. Podíamos ter amado pessoas com os nossos gestos, podíamos ter edificado a nossa casa, os nossos filhos, nossos relacionamentos. Perdão, Senhor, por todas as vezes que cobramos tanto sem dar nada. Perdão, Senhor, pelas vezes que fomos inconvenientes, humilhamos pessoas, fizemos pessoas ficarem envergonhados, assuntos inapropriados, conversas não apropriadas, falta de moderação. Perdão, Senhor, quando nós não fomos moderados no vestir, na maneira de se portar. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nós pensamos sobre nós mais do que convém. Com isso humilhamos, destruímos alguns relacionamentos que talvez nunca poderão ser recuperados. Mas nós queremos colocar diante do Senhor, na cruz do Senhor, as nossas atitudes que decorreram da falta de sabedoria, e Te pedir: perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Jesus, perdoa-nos, Rei da Glória. Perdão, Senhor. Sopra em meu viver, faz Teu querer, faz Teu querer em mim, como vendaval. Fica de pé, quero te convidar a ficar de pé.